Por que nascemos em uma determinada família? Hoje a gente vai falar um pouco sobre reencarnação. Nós estamos ainda no domingo, né, 11 de maio, Dia das Mães, e eu achei por bem dar um pouco de explicação, porque muita gente não entende porque está naquela família. Então, muita gente se pergunta por que nascemos em determinada família, né? Então, é preciso que se entenda, em primeiro lugar, que o nascimento ele tem uma programação no mundo espiritual. Então, ninguém nasce numa família por acaso. Existe uma programação espiritual que nem sempre depende do espírito, né? Porque às vezes existe a reencarnação compulsória, aqueles espíritos endurecidos, e então o próprio plano espiritual, isso geralmente é com longo tempo, tem a atitude de fazer o planejamento reencarnatório daquele espírito que endurecido. Então eles vão estudar em que família esse espírito vai reencarnar, para que aquela família possa ajudá-lo em sua evolução. E existe também a reencarnação por laços familiares, né? Por exemplo, um filho nasce com o mesmo pai ou com a mesma mãe, ou um filho que uma vez foi marido, agora é filho, ou foi irmão e agora é mãe. E o que importa é que eles nasçam no mesmo teto, sobre o mesmo teto, no mesmo lar. Qual é a finalidade disso? Geralmente isso ocorre porque a gente não pode bater o martelo e ser muito taxativo com tudo que diz respeito à espiritualidade. Mas as psicografias que, por exemplo, eu recebo, as psicografias que já foram escritas por pessoas de alto nível, como Chico Xavier, Divaldo de Franco, elas explicam isso também, os livros de Allan Kardec. Que você, quando tem um problema, por exemplo, um filho nessa existência tem um problema com o pai, né? Conflitos, divergências, e até um sentimento de raiva, de ódio, de rancor, de mágoa. Então, é preciso que fique atento para corrigir isso. Alguém vai ter que ceder. Se os dois cederem, se entenderem, se perdoarem, vai ser muito melhor. Mas que pelo menos um possa progredir, evoluir, perdoando de coração. Não pode ser uma coisa, né, que fique aquele rancor. Ah, eu lhe perdoo. Não, não é simplesmente falar. Precisa realmente dizer, olha, eu te perdoo de coração, mas não podemos seguir juntos, que não é obrigada a pessoa a seguir junto com o outro. É inviável o nosso convívio, mas eu quero que você saiba que eu estou sinceramente lhe perdoando de todas as coisas que aconteceram entre nós. Então esse espírito, ele já está liberto dessa situação, dependendo daquilo que tem dentro do coração dele, né? E cabe ao outro fazer a sua parte. Entendeu? Se os dois puderem se conciliar, até mesmo conviver e tentar manter uma convivência harmoniosa, pelo menos com respeito um pelo outro, então isso aí já é um grande progresso, é uma grande evolução. Né? Existem também os nascimentos de filhos em certas famílias, que o espírito, ele não foi um espírito muito correto, é um espírito imperfeito. Então ele suplica, ele pede ao mundo espiritual que dê a ele uma oportunidade, ele reconhece primeiro os seus erros e solicita ao mundo espiritual, faz promessas, promete que vai cumprir, que ele nasça em uma família que não seja a que ele nasceu anteriormente, mas uma família que tenha mais condições de educá-lo, de corrigi-lo, para que ele possa evoluir. E isso se dá muito, que às vezes você tem 3 filhos, um exemplo, e você vai perceber que cada um tem um comportamento, cada um tem uma cabeça. Geralmente, quando 2 são muito parecidos, é porque eles já eram de uma família anterior em outra existência. Quando o filho puxa muito ao pai, quer fazer tudo que o pai faz, não é uma questão genética, é uma questão que já vê, eles na vida anterior provavelmente já foram pai e filho, filho e pai, foram irmãos, então eles têm afinidade. Porque o que é muito interessante que a gente aprenda é que o mundo espiritual, ele se forma através das afinidades, entendeu? Então era isso que eu queria explicar para vocês hoje, que quanto é importante o papel de um pai e de uma mãe, certo? Né? Com relação à evolução espiritual da humanidade. Porque tudo que você faz reverbera. Por exemplo, se você tem um lar equilibrado, ele vai lançar vibrações energéticas positivas para outros lares e vai dar bons exemplos para que outros, de uma forma até que não seja espontânea, de uma forma inocente, eles começam a observar e a querer seguir aquele padrão.
entende? Então é muito importante a educação que os pais dão para os filhos do 0 aos 7 anos. É muito importante, porque ali vai ser a formação moral que os pais têm que estão passando para os filhos. Então, depois desses 7 anos, quando completa numa fase de 14, 18 até 22 anos, então vai depender do filho, ele vai vir a essência do espírito dele, e daí o livre-arbítrio vai permitir a ele que ele decida. Se ele for um espírito, já era um espírito bom, ele pode se tornar um espírito ainda melhor com a educação que teve dos pais. Se ele não for um espírito bom, pelo menos ele teve aquela educação boa e agora ele pode fazer uma opção. Não, eu tenho vontade, e às vezes a pessoa nem sabe porque tem aquela vontade, né? Aquela vontade um pouco perversa. Mas aí ele vai dizer, não, eu tenho essa vontade, mas acontece que meus pais, eles me ensinaram tão boas coisas e conseguem seguir a educação, e isso é que forma a evolução da jornada espiritual, ok? Obrigada!